Um novo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz destaca que 8 estados têm sinais de alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Os dados se referem à semana epidemiológica de 9 a 15 de maio. Para falar melhor sobre o estudo, além da chegada da variante indiana, estamos com o coordenador do Infogripe da Fiocruz, Marcelo Gomes. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Como é que estamos? Tudo bem. Marcelo, para falarmos então sobre esse aumento aí nos casos de síndrome respiratória aguda grave, queria a sua avaliação. Isso reflete necessariamente um aumento dos casos de Covid? Quando falamos em aumento de casos dessa síndrome, significa automaticamente um aumento dos casos de Covid? É isso? Continua sendo o principal agente associado aos casos de síndrome respiratória aguda grave à Covid, né? Aquela manifestação da Covid que leva à internação. A gente sabe que outros vírus respiratórios também apresentam esse mesmo tipo de sinal e quando evoluem para um caso grave, também são casos de síndrome respiratória aguda grave, mas a Covid-19 continua sendo ainda o principal, né, agente infeccioso, a principal causa, né, desses eventos, né? Quando a gente vê os resultados laboratoriais, né, a gente vê que o SARS-CoV-2, né, que é o vírus associado à Covid, continua sendo o principal vírus detectado aí. Então, continua sendo, né, um bom indicador para a gente acompanhar justamente o que está acontecendo, qual é a situação atual em decorrência da Covid no país. Então, a Covid, a consequência da Covid seria essa síndrome. O paciente teve Covid, depois desenvolveu essa síndrome, uma sequela, posso dizer assim. E qual é o tratamento, qual é a demanda para esse paciente? Ele precisa estar necessariamente internado ou, se for para casa, precisa de um apoio de oxigênio? Quanto tempo dura? Tem cura? Perfeito. Né? Para a gente deixar bem claro para quem está nos escutando, né, nos acompanhando, a síndrome respiratória aguda grave são aquelas internações ou óbitos em decorrências de complicações respiratórias. Né? Então, a pessoa que teve tosse ou dor de garganta, estava com dificuldade de respiração e era grave o suficiente para necessitar hospitalização. Né? Então, por isso que está associado justamente às formas graves da Covid e outros vírus respiratórios, né, que geram esse tipo de quadro, como a própria gripe, inclusive. Né? E o tratamento, né, fundamentalmente, é lidar com os sintomas, né, o combate aos sintomas, né, porque tanto o SARS-CoV-2, né, da Covid, e outros vírus respiratórios não têm um antiviral específico, mas lidar com os sintomas, né, a questão da oxigenação, hidratação, essa é a melhor forma e, em geral, consegue sim salvar esses pacientes, né? Então, é toda aquela questão da gente buscar o atendimento o mais rápido possível para a gente não demorar nesse atendimento, né? E a gente tem visto aí, atualmente, a duração, né, da internação tem sido por volta de 1, 2 semanas, né? E a gente tem que manter muita atenção, porque desde a entrada da Covid no nosso país, a gente está mantendo aí uma letalidade de cerca de 20% nas SRAGs em geral, né? Ou seja, independentemente de qual foi o vírus associado a esse evento. E quando tem o exame positivo para a Covid, esse percentual sobe para 30% a 35%. Ou seja, a cada 3 ou 4 pessoas que desenvolvem essa síndrome em decorrência da Covid, uma delas, infelizmente, está morrendo, mesmo tendo leito hospitalar para o atendimento, né? Então, por isso que a gente tem insistido tanto, né, no cuidado, nas preocupações e a gente manter, né, o uso de máscara, distanciamento, evitar aglomeração, por conta disso, né? Porque a gente está aí com um problema que continua sendo muito sério e, infelizmente, está ainda matando muita gente no nosso país. E com um fator ainda mais preocupante, né, Marcelo, que foi agora a confirmação da chegada ao Brasil da variante indiana, né? O governo do Maranhão anunciou os primeiros casos de contágio da variante indiana. Ainda não se sabe se há transmissão local ou não, mas houve a chegada de pessoas ao Brasil que tiveram a confirmação de serem portadoras dessa nova cepa do coronavírus. Queria saber de você qual é a projeção a partir disso, caso se espalhe realmente pelo país essa variante indiana. Ela é mais nociva, se espalha mais rapidamente do que a outra variante que já está em circulação, que é aquela que foi descoberta em Manaus. Isso tem o potencial de acelerar ainda mais o contágio da Covid-19, Marcelo? Os dados atuais ainda não nos permitem afirmar com certeza, né? Existem alguns indícios apontando que existe sim essa possibilidade de ela ser mais infecciosa do que outras cepas, mas ainda não está perfeitamente claro, né? Mas
é aquela coisa, né? Como a gente está lidando com saúde pública, é preferível a gente pecar por excesso de cuidado do que a gente achar que não é um problema e acabar abaixando a guarda demais e isso estourar no nosso colo, né? E a gente tem que lembrar, né, que qualquer nova variante que surgir e entrar no Brasil, seja de fora ou surgindo aqui mesmo no Brasil, ela conseguindo se estabelecer e manter a transmissão comunitária em qualquer grande centro urbano do país, isso rapidamente respinga nos demais grandes centros urbanos, porque a gente tem uma interação muito grande, né? A gente tem muitas pessoas diariamente viajando entre as nossas principais capitais, entre os nossos principais centros urbanos. Por isso que é tão fácil se espalhar, né? Foi assim que entrou, inclusive, a Covid e rapidamente se espalhou por todo o país, né? Essa nossa mobilidade é um fator muito forte e que faz com que, justamente, rapidamente, qualquer coisa que se estabeleça em qualquer capital acaba se espalhando por todo o país. É justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor acredita que estamos num momento seguro para a retomada das atividades, para a flexibilização de outras atividades? Enfim, é seguro fazer isso agora, diante desses números tão altos dessa síndrome e também, né, de pacientes com Covid? Infelizmente, não, né? Pelo menos do ponto de vista epidemiológico, né? Se a gente está com o foco em cima de qual é a situação epidemiológica, não é um momento adequado, né? Justamente o contrário, que a gente esses dados aí que apontam para essa retomada do crescimento nos dados do síndrome respiratória aguda grave e mais, né? A gente está vendo também uma estabilização, ou seja, interrupção de queda em também outros 10 estados do nosso país, ou seja, a maioria dos nossos estados ou interromperam a queda ou já voltaram a subir, né? É justamente um reflexo, né, da gente ter baixado a guarda e iniciado em alguns locais precocemente, talvez, né, ou de maneira muito acelerada, essa flexibilização, né? Então, a gente estava conseguindo diminuir o número dos casos em relação ali ao que foi o pico agora final de março, né? Mas a gente interrompeu e está já em muitos locais voltando a subir e a partir de um patamar que já é altíssimo. Para ter uma ideia, em muitos desses estados, a gente está num ponto hoje que é superior ou muito similar ao que foram os picos do ano passado, né? Ou seja, a gente achar que a gente está numa situação confortável simplesmente porque a gente conseguiu manter algumas semanas de queda e esquecer que ainda estamos num cenário que é pior do que foi o pior momento do ano passado, não nos parece razoável, né? É o problema da gente relativizar a situação tomando como base o momento mais